Uma instalação petrolífera produz 12,8 kg de SO2 por hora. A liberação desse gás poluente pode ser evitada usando-se calcário. Para quem não sabe, o calcário é o CaCO3. Mas no enunciado dá para perceber, para quem não sabe direito, que é o CaCO3. Porque ele fala, foi decomposto, fornece cal, que reage com SO2 formando CaCO3. Então aqui, ó, é uma reação de decomposição. Para quem não sabia quem era o calcário, pelo menos deve conhecer o que é uma decomposição. Uma substância produzindo duas ou mais, no caso dele por aquecimento. Aí o CaO é quem reage com SO2 e reduz a emissão desse gás pela empresa petrolífera. Ele vira e fala assim, ó, qual a massa mínima de calcário em quilogramas por dia necessária para eliminar todo o SO2 formado. E ele pede para que você considere um rendimento de 100%. O que a gente percebe é que nós vamos ter que analisar a proporção entre CaCO3 e SO2, que são reagentes de duas reações sucessivas. Então a dica aqui é a soma de reações sucessivas de tal forma que o intermediário desapareça. No nosso caso, o intermediário é o CaO. Então, somando, eu tenho que cortar os dois. E nesse caso, a quantidade deles nas duas equações é a mesma. Então, basta somar as equações, que eles vão se cancelar. Vou cancelar esse com esse. E a equação que nós vamos analisar verdadeiramente é essa daqui, ó. CaCO3 mais SO2, formando CO2 mais CaSO3. E a gente percebe que a proporção entre o calcário e o SO2 é 1 de calcário para 1 de SO2. Então, já sabendo a proporção, a gente só tem que tomar cuidado com um outro detalhe. Que a massa necessária de calcário, ou perdão, a massa de SO2 liberada, ela é liberada em 1 hora. E nós estamos querendo trabalhar com a massa produzida por dia. Então, o primeiro passo é lembrar que 1 hora de funcionamento da petroquímica ou da petrolífera libera 12,8 kg de SO2. Se um dia completo são 24 horas, vai liberar uma massa de SO2, que eu vou chamar de M de SO2. Resolvendo, vai dar 307,2 quilogramas. Então, 307,2 é a massa total de SO2 na operação dessa empresa em um dia. Só que agora ele quer a massa para produzir, ou melhor, de carbonato para consumir esse SO2. E a proporção entre o carbonato e o SO2 é 1 mol de carbonato consome 1 mol de SO2. Bom, 1 para 1, então vamos calcular a massa molar, ou nem precisa, ele deu, ó, 1 mol de CO3 são 100 gramas. Então, 1 mol é o mesmo, ou equivale, né, a 100 gramas. E 1 mol de SO2, 64 gramas. Então, nós vamos reescrever essa proporção da seguinte maneira. 100 gramas de CaCO3 consomem 64 gramas de SO2. Nós temos, sendo produzido pela empresa, 307,2 kg de SO2. Qual é a massa de CaCO3 necessária para consumir tudo isso? Então, na hora de resolver, a gente vai perceber que vai ficar assim o esqueleto de cálculo. 100 gramas vezes 307,2 quilogramas sobre 64 gramas. Duas unidades vão sumir, porque grama vai cortar com grama. Minha unidade de resposta já vai ser direta em quilogramas. Então, por isso que eu não converti esse quilograma em gramas. Vai ficar 100 vezes 307,2 sobre 64, dando a resposta em quilogramas. Na hora de resolver isso, isso dá exatos 400
280 quilogramas de calcário para consumir o SO2 produzido em um dia. Portanto, a resposta, letra C.